Fala, operador, beleza? Essa aula aqui eu quero falar sobre o operacional RP. Pessoal, RP, vocês já sabem, né, de onde que vem esse nome, né? FRP, zero. Beleza? É sobre esse cara que nós vamos falar. Por que eu não dei o nome de operacional FRP? Para proteger o nosso operacional, tá, pessoal? Então, por isso que o nome do operacional aí, ele é operacional juros RP, tá? Nada mais é do que os juros aí do FRP zero. A gente já falou sobre ele em aulas anteriores, tá? Lá no módulo de parâmetros quantitativos, eu mencionei, tá? A gente utilizou o FRP0 para fazer o cálculo do quê? Vocês lembram? O cálculo do preço justo, né, pessoal? O que seria o FRP? Como eu mencionei no vídeo lá da aula anterior, o FRP0, pessoal, ele tem a ver aí com juros e com a PETAX, tá? Tá muito relacionado com os juros aí do dólar, beleza? Lembra que a gente tinha um cálculo de paridade, que a gente pegava lá o euro, né? O euro, BRL, lembra disso? A gente pegava o euro BRL, certo? E fazia um cálculo de paridade, né? Para a gente saber o preço justo do dólar. Euro BRL dividido lá, né, por euro USD, né? Já deve ter assistido essa aula, a primeira parte aí do curso, tá? Da mentoria. Então, a gente tinha um valor aqui, né? Um cálculo de paridade, que a gente pegava o euro em referência ao real, um euro em referência ao dólar, fazia o cálculo, dava um valor, só que a gente tinha que adicionar, embutir o FRP0 para a gente saber o spread, né? Que o mercado estava arbitrando aí o dólar, né? Então, a gente tem o valor dólar justo com esse FRP, beleza? Vamos lá, pessoal. O FRP, vocês já sabem, né? Ele tem a ver com PETAX, juros. Não vamos entrar muito na teoria, tá, pessoal? Vamos ser práticos. Vamos para a parte operacional, que é o que importa. Não fica com isso na sua mente, ser um cara, né? Um trader ou uma trader muito técnico, você querer saber, sabe, muito a fundo. Quanto mais você dá a fundo em coisas simples, né, pior, tá? Vamos aplicar o operacional, que é muito mais simples, tá? Esse operacional aqui, como eu falei, vocês vão ver que tem uma correlação, né? O que seria o FRP? Nada mais é que uma operação de hedge, tá? No mercado, é uma operação casada que a gente costuma falar, que é o dólar futuro, né? Com o dólar spot, tá? Isso é teoria. Vamos à parte prática, tá, pessoal? A parte que realmente vai nos interessar. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, tem uma breve descrição, né? Eu vou deixar aqui na descrição dessa aula, tá? Isso daqui, ó, FRP0 é calculado para garantir que o contrato futuro esteja alinhado com as condições do mercado financeiro. Nós vimos na aula do preço justo sobre isso. Quando negativo indica uma expectativa de desvalorização da moeda estrangeira, tá? Em relação à moeda nacional. Então, a gente está falando da paridade dólar real aqui. E quando positivo indica uma expectativa de valorização da moeda estrangeira. Tá? Um exemplo aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos começar aqui com o operacional, tá? Eu vou colocar aqui algumas informações importantes, né? Vamos lá. O FRP 0, vamos começar por aqui. Ele é um indicador, vocês já sabem, né? Tem no próprio Profit, já sabem onde que ele está, né? A gente já viu na aula anterior, lá que eu falei sobre o preço justo, tá? Ó, ele, pessoal, ele nasce, né? Às 9 horas, mais ou menos ali, 9h05, né? Vamos lá. Nasce às 9 horas. 9h05 aqui, né? Até as, geralmente, né, 10h10 que ele vai aí, né? O valor dele, beleza? A gente vai usar para que o FRP, Fábio? Vamos lá. A gente vai usar o FRP para surfar grandes movimentos. Tendência, tá? Tendência. Eu não gosto, tá? Ou também, eu não gosto de fazer esse tipo de operação. Ou scalp, eu não faço scalp, vocês sabem, né? Scalp na primeira hora. Eu vou explicar para vocês, tá? Eu não faço scalp na primeira hora. Eu gosto mais de usar ele para surfar grandes movimentos, aí, grandes tendências. Beleza? Ó, a gente vai operar ele, pessoal, buscando distorção, tá? Na verdade, spread, né? Buscando spread, né? Spread ou distorções, tá? Abruptas ou bruscas, tá? Sempre acima de 15%.
Tanto positivo, tá, pessoal? Tanto positivo aqui, quanto negativo, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, né? A gente sabe que o FRP, né? A gente tem ali o horário que ele vai nascer das 9 horas, 9h05, ele vai até as 10h10, tá? Eu gosto de usar ele para surfar grandes movimentos, movimentos de tendência, tá? Ou scalp da primeira hora, beleza? Mas eu gosto de pegar movimentos longos, beleza? Movimentos longos. Spread ou distorções abruptas, né? Grandes, sempre acima de 15% para cima ou 15% para baixo, tá? Então vamos lá. Aqui só uma explicação aqui, deixei no texto para vocês. O FRP, por exemplo, de 0,20% significa que é um desconto de 0,20 no valor do dólar em relação ao preço de referência. Isso significa, presta atenção nisso aqui, ó, que o dólar, tá? Isso significa que o preço futuro do dólar será ajustado para baixo, refletindo uma expectativa de queda no valor do dólar em relação à moeda de referência. Entre outras palavras, o mercado está precificando uma redução no valor do dólar no futuro próximo. Ó, presta atenção nisso aqui, ó. No futuro próximo, tá? Não é sair o FRP ali por menos 30% de queda. Não é sair vendendo, não. Pessoal, presta atenção, tá? O operacional, ele não acontece todos os dias. Mas quando ele acontecer, você vai estar atento, tá? Para pegar as melhores operações. Então, vocês têm que aprender a ser profissional, tá? E entender o contexto da informação, tá? Então, o que acontece? O FRP vai sair, tá? Entre esse horário aqui, na primeira hora, 9 horas, eu gosto dele também às 10 horas, também é bem top, quando às 10 horas ele atualiza também, tá? Quando o FRP sair, se ele sair ali menos 5, menos 10, menos 15%, eu não gosto de pegar, né, uma variação, né, um spread, tá? Muito pequeno, né? Eu gosto de spreads longos, tá? Qual é spread? Variações, tá? Variação, distorções abruptas. Então, assim, se o FRP 0 sai ali, pessoal, 15%, 20% para cima, né? 20%, eu já acho interessante pegar operações aí nesse valor, tá? Então, assim, eu quero, como eu já falei para vocês em uma outra aula, você tem diversas batalhas. Você pode escolher quais batalhas você vai entrar. Eu quero entrar nas melhores. Pô, o FRP 15 é legal? Sim, mas eu gosto ali de 18, 20%. Quanto mais negativo, quanto maior essa distorção, maior o spread, melhor é a operação, tá? Por quê, pessoal? Porque fica mais assertivo, tá? Então eu prefiro entrar nas melhores operações, nas melhores batalhas, tá? Então o FRP ali pode considerar 15%, tá? 15%. Mas se for maior do que isso, 20, tá? 25 é muito top. Outro detalhe, vocês vão perceber que o FRP, na maioria dos dias, tá, pessoal? Ele sai negativo, tá? Ele sai negativo. Por quê? Porque ele é muito parecido com a Petax. Lembra que eu falei da Petax? Que 99% da Petax ela sempre sai vendida, né? E 1% comprada. O FRP, você vai ver que é muito raro, né? É raro, mas acontece, sair positivo. Beleza? Por quê? Porque isso daí, a galera no mercado só quer saber porque tem mais liquidez na venda, né? Tem mais liquidez na venda. Então o pessoal só quer saber de comprar o ativo, comprar. Então é igual a Petax do FRP. Ele tem muita, mas muita liquidez aí na venda, tá? Então, como a Petax é sempre, a maioria das vezes, vendida, o FRP, vocês vão ver que a variação, na maioria dos dias, vai sempre estar negativo, tá? Sempre estar negativo aí. Por quê? Por conta da liquidez aí, tem mais liquidez na venda, né? No mercado hoje, as pessoas só querem saber de comprar. Enfim, isso é não vamos entrar muito a fundo sobre isso, mas é isso que significa, beleza? Então, assim, eu considero aí pelo menos 18% já top, 20, 30% de queda, né? Vocês vão ver que vai ter um operacional, vou ensinar vocês mais pra frente, que a gente vai ver o FRP aí, pessoal, batendo aqui, positivo, 1000%, 2000%, 3000% positivo. Operacional top, que é um dia específico que a gente vai ter esse operacional. E vocês vão ver que esse dia aí o FRP 0 vai estar muito alto, bem comprado, né? Bem positivo, na verdade. E vocês vão ver que vamos trabalhar compra no operacional. Porém, esse operacional juros RP... Então, vou considerar aqui, pessoal, o FRP aí, tá? Pode considerar 15% já, mas eu gosto do FRP aí maior, tá? Quanto maior a variação, maior distorção, maior spread, é melhor ainda a operação, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar o gráfico aqui pra gente dar uma olhadinha, beleza?
Vocês vão perceber, tá, pessoal? Quando sai às 9 horas, às vezes dá uma movimentação na primeira hora, né? Essa primeira hora aqui, quando sai às 9 horas, 9h05, se sair muito negativo, puxando muito, a gente pode fazer operações curtas. Eu não gosto de operações curtas. Como eu falo, eu gosto de segurar o trade, né? Eu gosto de fazer operação aí realmente longas, né? Operação de broker, né? Tesouraria e realmente trader institucional faz, né? Os caras fazem operações longas, eu gosto de operações longas aí, tá? Mas vamos lá. Vamos aqui para o gráfico, vou mostrar aqui o gráfico para vocês. O FRP, vocês conseguem achar ele aqui, né? Vocês já sabem onde que acha no gráfico, né? O FRP, beleza? Deixa eu ver aqui um dia primeiro. Um dia, a gente vê aqui, ó, um dia que foi bem tendência, só pra gente, ó, esse dia aqui, dia 19, ó. Dia 19, tá, pessoal? Ó, às 10 horas aqui, ó, a gente vê que o mercado tá aqui para baixo, né? O FRP aqui, ó, dia 19/4. Vamos ver o FRP dia 19/4, tá? Abriu um gap de alto mercado, tá? Dia 19/4, vamos ver aqui o FRP. Ó, o FRP aqui, a gente pode ver dia 19, né? Ele abriu aqui, ó. Vamos colocar essa linha aqui, tá? Vamos colocar em linhas. A gente consegue ver até melhor aqui, ó, em linha. Dia 19, né? O FRP dia 19, ó, ele abriu aqui, né? Chegou a vir com gap, ó. Ele tava aqui, ó. Isso aqui ele abriu aqui, né? Ele abriu aqui mais ou menos, ó, com 20% já, ó. 20% de queda, tá vendo? Menos 20% de queda do FRP, né? Do dia 19 e o mercado veio para baixo, né? Quando foi às 10 horas, mais ou menos 10 horas aqui, ó, ele encerrou, né? Mas em relação, né? Esse dia aqui, o FRP em relação ao fechamento, batendo 20% aí, né? 20%, 19%. Beleza? Já vimos que o mercado realmente tomou aí uma direção, né? Veio para baixo, tá? Nesse dia. Beleza? Ó, caiu aí, ó, desabertura demais, né? Ó, vamos ver aqui um dia também, ó. Esse dia aqui foi negativo. Ó, deixa eu ver aqui esse dia aqui, mercado, deixa eu ver, dia 18, ó. E dia 18, deixa eu ver o FRP como saiu dia 18 aqui, ó. Dia 19, dia 18, ó, FRP, ó, ele foi positivo. Ó. Por que foi positivo, Fábio? Pô, ó o gap aqui, pessoal. Ó, gap para cima, positivo, ó. Positivo aí, ó, 26%, tá? 26% aí, ó, o FRP no dia 18, tá? Quando foi às 10 horas, né, que saiu aí, que ele nasce, né, e morre aqui, ó, mas praticamente às 10 horas, ó. 25% de alta, 25% o FRP, né? Operacional aí de juros, né? A gente vai operar, pessoal, baseado em juros, tá? Em juros, só olhando para os juros, beleza? Claro que depois vocês vão ver lá no final do treinamento, aqui da mentoria, pô, vocês vão começar a linkar uma operação no outro, beleza? E vocês vão ver que top que vai ser. Você vai ter várias confluências ali, confirmações, para entrar num trade e ficar mais tranquilo, tá? Esse dia aqui, ó, dia 10h05 mais ou menos, o FRP saiu aqui mais ou menos, né? Ó. Tá vendo que o mercado saiu aqui, ó? Né? O mercado chegou a voltar, né? Chegou a voltar, ó, mas lembra que aquela informação que eu falei? Lembra que aí você vai ter que ter o bom senso e olha o contexto aqui, ó. O mercado está precificando, né, uma redução no valor do dólar no futuro próximo. Redução ou valorização, tá? Futuro próximo. Beleza? Não é na hora que saiu já... Não, calma, operador. Muita calma. Você vai ter que procurar o contexto ali, né? Estrutural para você entrar na operação de compra. Ó, o mercado saiu aqui. Tudo bem, né? Voltou, ó, mas o mercado bateu para cima. Ó, 25% o FRP 0, né? E esse dia a gente pode ver que bateu 33 pontos para cima, tá? Nesse dia aqui, ó, no dia 19, o mercado veio para baixo. Logo na abertura aí, o FRP 0, tá vendo? É uma operação, pessoal, baseada em juros. Em juros, tá? É top demais. Operação aí que instituições financeiras, né, brokers aí, tesouraria fazem, observando o FRP. Porém, a gente quer variações bruscas, tá, pessoal? Não é variação de 10% negativo, 13%, não. 15 já é top, mas eu gosto de 18 para cima. 18, 19, 20, 30%, 25% é o FRP, tá? É assim que eu gosto de operar, tá? Como eu falei, eu gosto de pegar aí, eu gosto de entrar nas melhores batalhas. Vamos ver esse dia aqui, dia 22, pessoal. Ó, dia 20, às 10 horas, né? O FRP nasce aqui, né? Vamos ver esse dia aqui. Dia 22, ó. Foi com gap de baixa já isso aqui, ó. Ó, pessoal, isso aqui é top, ó. Presta atenção nisso aqui, operador. Presta atenção nisso aqui, ó. Ó o FRP aqui, pessoal. Aqui, ó. Tá vendo que aqui ele já abriu com gap aqui, ó. 33, pessoal. Porcentagem de queda. Você pode... Tá vendo esse 14 aqui? Esse candle 14, ó. Às 10h10 ele morreu. E ele morreu aonde? Desculpa aí, pessoal. Ele morreu aonde? Rompendo, ó. Rompendo na mínima aqui, ó. Mais negativo ainda, olha isso. Às 10h10 deu essa puxada para baixo o FRP 0. Se a gente colocar um gráfico de linhas aqui, pessoal, é sensacional. Isso aqui, ó, isso aqui de 22, ó, o FRP já estava negativo em relação ao dia anterior, né? 30% de queda.
né? Só que ele puxou para baixo aqui, ele morreu aqui, ó, com 40%, negativo 45%, certo? Ó, isso aqui no dia 22 de abril. Vamos ver aqui no dia 22 de abril, pessoal. Dia 22 de abril. 22 de abril. Ó, olha o que aconteceu, pessoal. Isso aqui é top. Se o FRP 0, ele bate lá 40%, 45%, né? Ó, exatamente aqui às 10 horas, né? 10 5, 10 e 10. Tá vendo aqui? Nesse candle aqui, ó. Ó, tá vendo que ele não caiu logo, né? Ele até chegou a fazer uma queda, né? Tem aqueles cálculos da primeira hora, eu não gosto, mas ó, ele voltou aqui pro topo e depois ele derreteu. Lembra que eu falei? Do futuro, né? É uma expectativa de desvalorização no dólar futuro, beleza? Claro, ele pode sair aqui, já derreter, ó. Mas esse dia aqui, você tinha um FRP 0 a seu favor aí. Quase aí 45% de queda, beleza? Então assim, pessoal, você pode pegar na compra, pode pegar na venda, tá? Você vai ver que a maioria dos dias sai negativo o FRP 0. Então é uma operação baseada nos juros, tá, pessoal? Nos juros aí a gente vai estar fazendo esse operacional. É todo dia que acontece? Não é todo dia que acontece, mas quando ele acontece, ele bate, pessoal, né? Quanto maior a variação, maior o spread, maior a distorção, mais assertivo fica a operação. Então, esse operacional juros RP, pessoal, ele é muito top, tá? Então, você vai ter ali na primeira hora, às 9h05, já vai ter o FRP 0 saindo. Depois, às 10h10, a abertura do mercado à vista vai ter uma atualização desses juros. Tá? E se você ver essa puxada, igual aquele dia que eu mostrei, né, pessoal? Que às 10 horas aqui, ó o que aconteceu aqui com o FRP0. Puxou forte para baixo, né? Então, é uma operação muito top pra gente fazer, tá? Pra gente operar. E vocês vão ver aí que é bem assertivo também. Quando sai valorização, pessoal, você vai ver esse FRP0 batendo 1.000, 2.000%, 3.000%. Vocês vão ver que vai ser um dia específico que isso vai acontecer, tá? E tem poucos dias que a gente vê o FRP 0 positivo, tá? Poucos dias, igual eu mostrei, né? Desse dia aqui pra cá, depois foi tudo negativo, ó. Tudo negativo, RP 0, tá vendo? Tudo negativo, isso aqui foi positivo. Mas enfim, pessoal. Enfim, isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Essa aula, que é uma operação baseada em juros, tá? Em juros aí. É uma operação muito top também, tá? Muito top mesmo. Pra gente ficar atentos quando ele configurar, tá? Considerando aí, como eu falei, eu coloquei 15%, tá? Mas eu gosto aí do FRP 0 aí, pessoal, acima de 18%, 20%. Tanto na compra como na venda, a gente vai estar fazendo operacional aí baseado em juros, tá? Operacional aí de tesouraria, top demais também, que eu passei aqui para vocês. Beleza, pessoal? Vai ter uma aula depois que eu vou passar sobre o FRP1, tá? E vou explicar para vocês. Vai ser uma aula que eu vou soltar mais para frente aí, que vai ser uma aula que eu vou fazer com vocês ao vivo aí, tá? Para não deixar essa aula gravada, que é uma operação muito top também. A gente operando aí, operacional RP2 vai ser, tá? Que seria o FRP1, que eu vou ensinar para vocês aí mais adiante. A gente vai marcar um dia para passar essa aula para vocês aí, fechou? Vai ter uma aula, essa aula e uma outra aula que não vai ficar gravado, tá, pessoal? Pra gente proteger o operacional, não vazar, porque é um operacional extremamente assertivo e top, que vocês não vão aprender em lugar nenhum, fechou? É isso aí então, pessoal, bora para a próxima aula.